Moçada do MMA Pride Brasil, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo nosso aí da nossa saga de vídeos da semana. E agora vamos falar de uma treta que aconteceu Polêmica, rapaz. nas redes sociais, novamente envolvendo Paulo Borrachinha e Sim. Israel Adesanya. Tanuri está aqui comigo de novo, nosso querido amigo. Sempre, pô. Meu irmão, me diz uma coisa, o que você achou de todo esse cenário que o Borrachinha saiu disparando, depois ele apagou tweet no Twitter, apagou post no Instagram, não sei o que mais ele fez. Ele ficou, tava bravo da vida com os jornalistas, e aí chutou o balde lá contra o Adesanya, né? Enfim, que criou uma certa polêmica, termos que ele acabou usando lá. É. O que você achou de tudo isso? O Borrachinha tá certo, tá errado? Como é que você vê esse cenário? Cara, eu achei que, vamos lá, primeiro, a rivalidade Adesanya e o Borrachinha tá muito ferrenha, né? E os dois têm personalidades meio que tipo assim, como é que eu posso dizer? A gente sabe que, por exemplo, quando o John Jones faz isso, quando o Conor McGregor faz isso, eles sabem promover o negócio, né? Por mais que o Conor McGregor tenha exagerado contra o russo, mas ele sabe. Agora aqui tá indo para um caminho meio que perigoso. Que aí, quando você começa a usar uns termos nessa geração atual, é meio que vai ter problema, entendeu? Por mais que a intenção dele não tenha sido falar que você é um africano, como é que foi o termo que ele usou, Léo? Pussy African, né? Pussy African. Tipo assim, um africano covarde. Covarde, mas indo para esse tom, né, que hoje em dia você não pode falar que qualquer coisa que você fala é racismo, borrachinha, querendo ou não, por mais que ele seja um cara nocauteador, desde que ele apoiou o Bolsonaro, ele não é bem visto por uma galera, por causa disso, escolha política, ou seja, a galera não consegue separar, entendeu? Parece que o pessoal até meio que torce para que o brasileiro tenha qualquer deslize para descer a lenha nele, por melhor lutador que ele seja, entendeu? Pô, o cara tá lutando bem pra caramba no UFC, né? Só que nego não quer enaltecer o cara por conta dessas picuinhas políticas, né? E dessa geração de hoje aí que você não pode dizer um ai hoje mais. Mas é que ficou feio essa questão pra ele, o fato dele ter simplesmente apagado o post, Léo. Por quê? Se ele tivesse deixado lá, eu entendo que a galera ia comentar lá pra caramba. Só que o fato dele ter tirado pode ter meio que falado... Ih, cara, eu errei mesmo. Entendeu? Então eu falei besteira. E nisso de falar besteira com um assunto tão pesado quanto é o racismo, será que não vem uma coisa aí mais pra frente? Será que essa rivalidade que já é meio que acirrada vai pegar ainda mais fogo? Porque o Adesanya é aquele cara que, ele mesmo sendo campeão, ele não tem meio que uma postura de campeão, né? Não é aquele campeão de Jorge Saint-Pierre que fica quietinho, querendo botar a educação ali. Ele é um cara que vai pra treta mesmo, né? Então, assim, eu acho que vai ter resposta. Eu acho que o UFC, o Dana White, também vai se meter no meio. E aí, com o Borrachinha lesionado, entendesse que ele pode ter um castiguinho. Agora é isso, quero saber a sua opinião. Eu acho que fizeram um circo muito grande por conta dessas questões, escolhas que o Borrachinha tem. O que você achou? Não, eu acho o seguinte, eu acho que o Borrachinha criou uma... Eu acho que ele provocou esse tipo de polêmica para poder tentar desestabilizar o Adesanya ali de algum momento. E gerar mídia, enfim. Mas... Porque ele não só provocou o Adesanya, ele mexeu lá com... Falou né, dos jornalistas, dos comentaristas. Teve essa parte também. Teve essa parte aí também, que ele também desceu a lenha lá. Enfim, o cara tem boca, ele fala o que ele quiser, né? Liberdade de expressão, a pessoa fala o que quiser, defende o que quiser. O problema é que está sendo mais falado no Twitter, né? Coisa que aí tá ficando pior ainda, né? Porque é o Twitter que é a rede da Discord, né, Léo? Isso aí você conhece porque eu não tenho Twitter. Mas assim, o que causa assim, mais espanto, no caso, é que assim, ele falar isso, mas e não medir as consequências, né? Você tem que saber sustentar o que você vai falar. Se você vai falar uma coisa dessa nas redes sociais, vai provocar o cara. Eu, sinceramente, o pessoal tá fazendo um escarcéu em relação ao termo que ele usou, Pussy African, enfim.
Ele é o quê? Ele é holandês? O Adesanya é o quê? É holandês? Dinamarquês do olho branco? Não, ele é africano, ele nasceu na Nigéria. É. Ele mesmo se coloca como nigeriano. Então, assim, se Nigéria é onde? É na África. Então, E pussy é um termo muito comum que os lutadores se referem aos outros. é um termo chulo, obviamente, mas né? é comum. Vai se chamar alguém de covarde, enfim, marica, aquela coisa toda. Então, criou-se um escarcéu desse, enfim, entrando nessa coisa dessa geração aí mal acostumada com as coisas. Então, ele criou uma polêmica idiota. Uma polêmica idiota. Foi perigoso, né? Perigoso e fez muito pior. Ele apagou o que ele postou. Então, o que acontece? As pessoas agora vão ficar em cima dele. Seja os fãs, seja a mídia que vai criticar, porque ele provocou isso. Uma polêmica desnecessária. Ele poderia ter ficado naquela de provocar o Adesanya ali do jeito que estava. Então, entrou num problema que agora vamos ficar falando dele durante semanas aí, de uma maneira, às vezes, pesada, de uma maneira negativa. Total. E acaba o pessoal esquecendo do que ele faz. O que ele é um lutador, ele é um cara que mereceu receber o title shot, ganhou do Romero, enfim. Não agora tem caso mais falasse que ganhou, né? Ganhou, tá ali no cartel. Agora, eu se você me perguntasse, eu não iria para esse lado. Acho que você também não iria para esse lado, né? Ele podia, como você falou, continuar provocando como ele faz nos videozinhos no Instagram, né? Esse é o Adesanya que teve trabalho para derrotar o Kelvin Gastelum, né? Tipo, que foi vencido pelo Darren Till, aproveitando. Então, assim, ele podia continuar assim, até porque ele não tem que ser esquecido mesmo. Ele tá fazendo isso porque já que ele tá tanto tempo parado por causa da cirurgia do bíceps ali, ele tem que estar em quê? Em constante mídia. Porque ele, teoricamente, ele lutaria pelo cinturão, mas aí ele vai ser obrigatoriamente passado para trás. Então, assim, ele tem que fazer isso para não ser esquecido. Porém, tem que fazer isso da maneira, Léo, menos, sabe, fala uma coisinha só, você não precisa ir para um lado tão pesado, né? Porque agora é aquilo, ele vai ter que, se ele já reclamou dos... Cara, ele fez tudo errado, porque ele já reclamou dos jornalistas nesse mesmo acontecimento que ele criou. Cara, então, ele entrando num território tão perigoso quanto esse assunto, né? E falando mal dos jornalistas que podiam ainda tentar meio que defender nessa questão, eu acho que ele tá meio que sendo ainda mais hateado. Sim. Tá fogo, mas cara. Assim, essa queixa, vamos dizer assim, dele com os jornalistas, é uma queixa que a maior parte dos lutadores tem por não entenderem qual é a missão, né? Qual é o papel do jornalista. Isso. O papel do jornalista é noticiar, ele vai noticiar os fatos. Então, assim, obviamente, se o cara vai noticiar uma coisa que é falsa, ele vai ter as consequências jurídicas, enfim. Como o Johnny Walker fez com o Dan Hardy. Né? Exatamente. O Dan Hardy, por não ser jornalista, mas ele jogou uma informação errada e, enfim, o Johnny Walker cobrou justamente o que o Dan Hardy disse. Agora, o que o Borrachinha falou é uma coisa que ele vai ter que, assim, primeiro ele vai ter que provar que os jornalistas realmente estão fazendo campanha contra brasileiro, campanha contra ele. Que não é o caso, é uma coisa factual. Se a pessoa tem uma opinião sobre ele de uma forma pejorativa, ou enfim, gosta muito dele, isso é de cada um, isso é uma coisa particular de cada um, sendo jornalista ou não. Então, eu acho que houve um exagero muito grande daquilo que ele falou sobre jornalistas e sobre comentaristas, que também tem um outro papel que é diferente do que é um jornalista de verdade, do cara que está noticiando. O jornalista é o cara que vai estar analisando aquilo que está acontecendo na luta, enfim, no cenário do MMA. Então, ele acabou exagerando nessa parte, exagerou também no que ele falou para o Adesanya, em relação à polêmica desnecessária. Apesar de eu particularmente não achar que a intenção dele tenha sido uma intenção racista, enfim. E até porque você chamar alguém de racista é pesado, cara. É pesado, né? Que até ele vai ter que saber se defender dessa situação.
E aí é ter um bom assessoramento, ter alguém para poder ajudar também. Valide. Porque assim, quem está o assessorando tá assessorando mal, na minha opinião. Então é isso, cara. Não tem muito mais o que É aquele esquema que a dizer em gente relação a falou, isso. Léo, porque eu gosto do Borrachinha pra caramba, eu acho que ele é um personagem muito bom pra MMA, inclusive sendo brasileiro, que ele é aquele cara, meio que o lutador que você tem que ver a imagem do brasileiro como um cara humilde, né, como um cara que não vai falar muito no microfone. Ele, por exemplo, seria um lutador americano aqui, né, um cara que fala mesmo, um cara que tá podendo falar, porque tá fazendo por onde no octógono. Só que eu acho que ele é muito hateado por conta de coisas. Eu acho que ele não precisava dessa provocação que ele fez, porém, ele também é, às vezes, hateado de forma gratuita por escolhas políticas. E aí que, sabe, também tem que separar as coisas. Eu posso falar que o cara errou aqui, mas eu também posso defender ele de certas picuinhas que o nego faz com ele e que é visível, né? Então, assim, eu acho que os dois lados têm que medir. Ele, para não ter esse exagero aí polêmico, né, que foi uma polêmica meio que perigosa que ele se meteu, uma polêmica pesada, e até dos fãs que ficam meio que atormentando o cara porque, não gosto dele, ele é bom voltando no Bolsonaro. Não é só fã, não, jornalista também. Jornalista também. A gente sabe Sim. no meio dos bastidores também que é então, assim assim, também. você tem que separar as coisas, cara. Porra, questão política, nada a ver, cara. Para aí, cara, calma. Porra. Se o cara tem a opinião dele política, o problema é dele, entendeu? Exato, o cara é mal por isso? Porra, não. Então, às vezes tem outro lutador que tem uma opinião parecida com o jornalista e aí, nesse caso, ele não seria mau caráter, né? Mas enfim. Pessoal, então esse foi o nosso parecer sobre essa treta aí do Borrachinha com a Adesanya. Vocês concordam, vocês discordam? Deixem seus comentários aí, aí na caixinha de comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, de ativar o sininho porradeiro. Não se esqueça também de acessar o nosso Instagram, MMA Pride Brasil. Lá tem todo o conteúdo diário. A gente tem muita atividade lá dentro. Léo, muita informação, tem live, tem bate-papo aí, né? Respondendo perguntas. Então, assim, estamos aí nesses dois canais aí, tentando colher frutos. Vamos aos poucos. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Grande abraço e os...